Ok, pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa é a 12ª aula em que nós iremos adentrar o último módulo de Biologia 1, em que iremos falar sobre genética, nas próximas 3 aulas antes do Enem. Então, nessa primeira aula sobre genética, nós iremos falar sobre uma introdução geral à genética, além de abordar as 2 primeiras leis de Mendel, que são os princípios básicos da hereditariedade. Lembrando que a genética nada mais é do que o estudo da hereditariedade. Então, a genética ela está no seu dia a dia de várias formas e muitas delas você talvez nem tenha prestado atenção. Então, embora a genética como ciência mais tradicional tenha surgido nos últimos 100 anos, os princípios da genética, ou seja, os princípios da hereditariedade, eles vêm sendo utilizados há milhares de anos, mesmo sem as pessoas terem noção da ciência por trás disso, dos mecanismos por trás da transmissão de características de indivíduos para as suas proles. Então, os exemplos que nós podemos citar é do melhoramento vegetal, melhoramento genético vegetal. Isso aqui é o milho, como vocês devem bem perceber, e esse milho aqui é a forma que a gente consome hoje em dia, que já é um milho altamente domesticado, altamente modificado. E esses dois aqui em cima são espécies de milho silvestres, espécies de milho não domesticado. Ou seja, há milhares de anos atrás, a única tipo de milho que existia era só esse aqui, inclusive, que é de uma variedade de milho que nós chamamos de teossinto, que é o milho mais, a forma do milho mais próxima à ancestral. Então, depois de inúmeras tentativas dos povos de agricultores de selecionar características que eram de alguma forma proveitosas para eles, cruzando esses indivíduos que apresentavam essas características que eram proveitosas, eles acabaram ao longo dos milhares de anos, por meio de técnicas de seleção artificial, fazendo com que as espécies de milho hoje em dia predominantemente produzam o milho dessa forma aqui. Então, o melhoramento vegetal e a seleção artificial são uma grande aplicação dos princípios de hereditariedade. Mesma coisa os cachorros, ou os gatos, ou qualquer animal domesticado. Você pega, ao longo de milhares de anos, animais que apresentassem alguma característica do seu interesse, cruzavam isso com um animal parecido, e esses filhos eram cruzados com espécies mais parecidas, com variações mais parecidas entre si também, e por aí vai, até você ter linhagens, depois de passar milhares de anos, completamente diferentes das linhagens silvestres tradicionais. Tanto que hoje em dia nós temos diversas raças de cachorros, diversas raças de gatos, que diferem muito, por exemplo, no caso dos cachorros, em vários casos diferem muito dos lobos. Assim como esse milho domesticado hoje em dia difere muito do teossinto. E por aí vai. Isso pode ser aplicado das mais diversas formas. E os conhecimentos da genética são tão importantes que a Revolução Verde, em parte, se baseou neles. Porque lembrem que a Revolução Verde, ela trouxe uma produção muito maior de insumos vegetais. E dentre as características que permitiram essa produção bem mais acentuada, estão a modificação que foi feita em algumas sementes, que modificação essa que se baseou em conhecimentos de genética. E também outro dos exemplos, um dos mais frequentes, é a da indústria biotecnológica, em que por meio de técnicas de genética molecular nós conseguimos desenvolver produtos de alto valor agregado utilizando sistemas biológicos. Um exemplo que eu gosto de citar é o da produção de insulina recombinante. A insulina, como vocês podem ver, tá dando para enxergar aqui, tá, né? A insulina, ela é um hormônio de natureza proteica que nós produzimos nas nossas células beta-pancreáticas. Pessoas que têm diabetes mellitus do tipo 1 não produzem esse hormônio. Então, uma forma dessas pessoas terem a insulina, falando de novo,
Uma forma das pessoas que têm diabetes do tipo 1 obterem insulina é dessa forma aqui. A insulina que é fornecida a elas passa por esse processo de produção. Primeiro é incubada em uma determinada condição, in vitro, obviamente, células de pâncreas, e a partir dessas células de pâncreas é isolado e amplificado o gene que codifica a insulina. Esse gene que codifica a insulina, ele é inserido em um vetor, que é geralmente um plasmídio bacteriano. O que é um vetor? Nada mais é do que uma molécula de plasmídio bacteriano que vai carregar um determinado gene de interesse, que nesse caso é o gene da insulina, para dentro de uma célula bacteriana. Então, quando o gene da insulina é inserido no vetor bacteriano, ele vira o que nós chamamos de plasmídio recombinante. Por que recombinante? Porque ele tem duas fontes diferentes de material genético, a humana e a bacteriana. Esse plasmídio recombinante é inserido dentro de uma célula bacteriana e a cada ciclo de replicação e também de síntese proteica que essa célula bacteriana realizar, ela agora vai passar a produzir a insulina humana, que é uma proteína animal. Então, por meio de sucessivas replicações de síntese proteica, uma bactéria, por meio de uma técnica, essa técnica é chamada de clonagem molecular, ou engenharia genética, ou tecnologia do DNA recombinante, por meio dessa técnica, nós conseguimos produzir a insulina que nós chamamos de recombinante. Por quê? Porque ela é feita em outro sistema que não o humano. E dessa mesma forma são feitos outros hormônios, como a eritropoetina, que é um hormônio responsável por produzir hemácias, que é produzido nos rins. Esse hormônio, a eritropoetina, quando é produzida nos rins, ela leva a uma maior produção de hemácias. Inclusive, alguns atletas já utilizaram esse hormônio para doping. Enfim, a clonagem molecular é uma das técnicas de genética molecular mais utilizadas mundo afora e que nós dependemos muito dela para as mais diversas questões. Então, baseando-se nisso, eu tenho alguns conceitos que são de extrema importância que eu quero que vocês relembrem das últimas aulas, principalmente da última aula, que são quais? Que o gene é a unidade fundamental da hereditariedade, ou seja, indivíduos, durante seus ciclos de replicações celulares, eles replicam seus genes e os passam para suas células filhas, seja na mitose ou na meiose. Lembrem que os genes estão localizados nos cromossomos. Cada cromossomo pode possuir até milhares de genes, em que esses genes estão dispersos ao longo da estrutura cromossômica. Lembrando que um gene é uma determinada sequência de DNA responsável por codificar um produto biologicamente funcional, que geralmente é uma proteína. E os genes, numa determinada população, eles podem se apresentar como múltiplas formas chamadas de alelos, como nós falamos na última aula. Um gene, ele determina um determinado é complicado, né? Enfim, um gene, ele codifica um determinado caractere. Esse caractere pode variar. Por exemplo, a gente tem um gene que codifica para a cor do cabelo. A cor do cabelo é o caractere. Entretanto, a cor, que é uma característica desse caractere, digamos assim, ela pode variar. Pode ser uma cor marrom, pode ser uma cor loira, pode ser uma cor ruiva, enfim. Embora esse caractere, cor do cabelo, seja codificado por um gene, os diferentes tipos de cor do cabelo são codificados por variações desse gene que existe na população. Que existe em você, que pode ser diferente dos seus irmãos, que pode ser diferente dos seus pais, enfim, que é chamado de alelos. Alelos nada mais são do que variações de um determinado gene. E os genes, eles são os principais contribuintes para determinar o fenótipo de um indivíduo. O fenótipo é a forma como as características de um indivíduo se apresentam. E ela é determinada tanto pela constituição genética desse indivíduo, que nós vamos chamar de genótipo, que é a composição genética, informação genética de um organismo individual, associada a fatores ambientais, como os aspectos nutricionais desse indivíduo. Isso o fenótipo, então, vai ser determinado tanto pela composição genética, quanto por fatores ambientais. E, por fim, algumas características, como a altura, por exemplo, elas são afetadas por diversos fatores
em que nós iremos observar isso na última aula, quando estivermos falando de genética quantitativa. Enfim, esperando o carro passar. Quando nós falamos sobre os princípios básicos da genética, os princípios básicos da hereditariedade, como eu falei para vocês, a genética é uma ciência relativamente recente. Quando nós observamos a astronomia, quando nós observamos a química, elas datam de mais de centenas, às vezes até milhares de anos. Enquanto a genética, ela começa a ser estudada de uma forma mais séria a partir do século XIX, a partir de mais ou menos metade dos anos 1800. Então, até a metade do século XIX não se tinha ainda um entendimento claro sobre como se davam os mecanismos da hereditariedade. Inclusive, esse foi um dos gargalos que, na época em que Darwin postulou a teoria da evolução, muitos críticos dessa teoria disseram que a ideia dele, embora fosse boa, não tinha como ele provar essa ideia de que indivíduos mais adaptados passavam essas características adaptáveis para a sua prole, porque ainda não se sabia como se dava essa transmissão da hereditariedade. Como que indivíduos que são mais adaptados a um determinado meio vão transmitir essas mesmas características aos seus descendentes se a gente não entende como é que isso funciona. Então, esse foi um problema para a teoria da evolução à época, porque ainda não se tinha elucidado de uma forma clara como se dava essa transmissão. Então, quem começou com isso de uma forma que nós podemos dizer mais certeira foi um monge chamado de Gregor Mendel, em 1857 ele começou a realizar cruzamentos com ervilhas de jardim na horta do mosteiro que ele vivia. E ele fez isso a fim de estudar a variedade. E cabe ressaltar que ele não escolheu ervilhas à toa. Ele escolheu esse modelo para estudar os princípios para determinar os princípios da hereditariedade. Por quê? Porque as ervilhas elas têm um curto tempo de geração. Então imaginem só se esses experimentos tivessem sido feitos com elefantes, ou até mesmo com seres humanos. Além dos entraves éticos, o tempo que o indivíduo leva para gerar outro seria enorme. Você teria que esperar anos para isso. Então, as ervilhas elas têm um tempo de geração bastante curto, de apenas uma estação, em média. Outra característica é que as ervilhas possuem um alto número de descendentes. Então, a cada vez que duas plantas elas se fertilizam, ocorre a formação de um número muito grande de descendentes, em que nós contamos isso por a quantidade de sementes dentro de uma vagem. Cada semente, dentro da semente, vai ter um embrião, ou seja, cada indivíduozinho. E outra característica é que as ervilhas elas estão disponíveis em muitas variedades. Então, embora a gente tenha uma mesma planta, que é a ervilha, várias variedades dela estão disponíveis, como, por exemplo, ervilhas com sementes lisas, ervilhas com sementes rugosas, ervilhas com flores da cor roxa, ervilhas com flor da cor branca, ervilhas com caule do tipo longo e ervilhas com caule do tipo anão, e por aí vai. Então, essas várias características, junto a um pensamento científico que Mendel já tinha, e junto com um modelo matemático bem robusto que ele utilizou para tratar os dados dele, permitiram que, com base nos resultados que ele obteve, que ele chegasse nos princípios básicos da hereditariedade postulados por ele, o que confere a ele a alcunha atualmente de pai da genética. Então, como foi que Mendel realizou esses experimentos com plantas? Lembrem que vocês já devem ter visto em botânica que nós chamamos uma determinada flor de flor perfeita ou flor bissexual se ela tem os dois órgãos, masculinos e femininos. O órgão masculino são os estames, nos estames são produzidos os grãos de pólen e no carpelo são produzidos os óvulos. E uma planta, e geralmente as flores possuem tanto esse órgão feminino, que é o carpelo, quanto o órgão masculino, que são os estames. E algumas delas se autofecundam, ou seja, o seu próprio estame produz grãos de pólen que caem sobre o estigma do carpelo e a partir daí vai gerar vai ocasionar a fecundação lá no ovário, em que a célula espermática vai se encontrar com um óvulo
e isso vai se originar numa semente, que é o caso da ervilha. A ervilha naturalmente realiza autopolinização. Então, a fim de evitar essa autopolinização, o que foi que Mendel fez? Primeiro, ele removeu estames, ou seja, ele removeu o órgão masculino da flor roxa. Ele pegou os estames e cortou com a tesoura. Então, ele tornou a flor roxa estéril masculinamente. Depois, o que foi que ele fez? Ele pegou uma outra planta, também uma outra ervilha, só que no lugar dessa outra ervilha possuir a flor roxa, ela possuía a flor da cor branca. E nessa flor da cor branca, ele deixou os estames intactos. Então, o que é que ele queria? Ele queria cruzar essa planta com a flor da cor branca com essa planta de flor da cor roxa, evitando assim a autofecundação e permitindo uma fecundação cruzada entre dois indivíduos diferentes. Então, o que é que ele fez? Ele pegou um pincelzinho e transferiu os grãos de pólen dessa flor branca para o carpelo da flor roxa. É como se ele tivesse feito uma fertilização in vitro atualmente, pegando um espermatozoide de um homem, fazendo com que esse espermatozoide fecundasse o óvulo de uma mulher. E a partir desse momento, quando os grãos de pólen eles chegaram no estigma do carpelo, completaram o processo de fertilização, o carpelo polinizado ele se matura em vagem. Lembrem que a vagem é um tipo de fruto, o fruto das plantas leguminosas, em que dentro desse fruto tem as sementes. E cada semente representa um indivíduo, representa uma planta, um embrião de uma planta diferente. É como se cada semente fosse um irmão. Então, aqui vocês estão vendo 5 sementes, é como se o cruzamento entre esses dois indivíduos tivesse dado 5 irmãos, 5 sementes diferentes. Beleza, então isso é a base para vocês entenderem os experimentos de Mendel. Ele cruzou plantas, variedades diferentes de uma mesma planta. E aí, quando ele plantou essas sementes, após esperar a respectiva proliferação e amadurecimento dessas sementes, o que é que ele observou? Ele observou que na primeira geração, ou seja, os primeiros filhos daquele cruzamento que ele fez, todas eram flores roxas. Todos os filhos desse cruzamento possuíam flores roxas. Ok. Então, Mendel utilizou modelos experimentais que utilizaram como base esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Então, Mendel realizou polinização cruzada com 2 variedades contrastantes. Como assim? Ele pegou plantas que tinham flores brancas e cruzou com plantas que tinham flores roxas. Ele só estava se importando nesse momento em avaliar um único caractere, mas que esse caractere poderia existir em 2 variedades que se contrastavam. Quais seriam essas 2 variedades? Ou a cor da flor seria branca, ou a cor da flor seria roxa. Da mesma forma que, por exemplo, ele poderia ter escolhido outra variedade, e ele escolheu também, nós vamos falar disso daqui a pouco, que seria um caule alto ou um caule anão, uma semente lisa ou uma semente rugosa, enfim. Basicamente, aqui ele estava preocupado em quê? Em analisar um caractere, sabendo que esse caractere poderia contrastar em 2 variedades. E aí ele realizou a polinização cruzada entre plantas puras. O que são essas plantas puras? Esperar a moto passar. Essas plantas puras nada mais são do que, vamos para aquele exemplo que eu acabei de dar, que foi o que ele falou. Ele cruzou plantas com flores roxas com plantas de flores brancas. Mas esses indivíduos, no que a gente chama de geração P ou geração parental, que são os pais, a gente diz que esses pais são puros. O que significa essa pureza? Significa que a cada vez que ele autofecundar essa flor roxa com ela mesma, todos os indivíduos vão dar flores roxas. Repetidas e sucessivas vezes apenas flores roxas. Não vai haver outra variedade que não flor roxa. Da mesma forma que se houver uma autofecundação desses indivíduos de flores brancas e
todos os indivíduos gerados a partir da autofecundação dessas plantas de flores brancas vão dar somente plantas com flores brancas, sem nenhuma outra variedade. Esses indivíduos são chamados de indivíduos puros. Quando Mendel cruzou esses indivíduos puros, o que foi que a gente viu? A gente viu que só foram gerados plantas com flores roxas na primeira geração. Mas, como nessa primeira geração, ela foi fruto do cruzamento entre pais puros para variedades contrastantes diferentes, a gente diz que essa geração, chamada de F1, é uma geração híbrida, pois ela contém informações genéticas que vieram tanto da planta que tinha flores roxas, quanto da planta que tinha flores brancas, independente do fato dela só apresentar flores roxas. Mendel continuou no cruzamento. E o que foi que ele fez? Ele pegou essa geração F1 e realizou uma autopolinização, ou seja, ele permitiu que o estame dela fecundasse os óvulos presentes nos ovários que estavam presentes nos carpelos da própria planta, ou ele cruzou uma planta híbrida F1 com outra planta híbrida F1, que é a polinização cruzada. Enfim, o que foi que ele obteve a partir do autocruzamento dessa planta? O que era de se esperar? Ora, já que se os pais eram diferentes e ainda assim foi gerado apenas plantas de flor roxa, é de se esperar que quando essa planta de flor roxa se autofecunde, também só sejam gerados filhos de cor roxa. Mas não foi isso que aconteceu. O que foi que Mendel observou? Ele observou que a cada... Claro, ele repetiu esse experimento várias, centenas de vezes. E o que foi que ele observou? Que em todas as vezes que ele repetiu esse experimento, quando essa geração F1 ela se autofecundava, ela gerava numa proporção de 3 indivíduos de flor roxa para um indivíduo de flor branca. Então, o que é que ele percebia? Que essa característica flor branca, essa variedade de flor branca, ela voltava a aparecer, ainda que na geração anterior, que foi F1, ela estivesse ausente. Então, depois de repetir esse experimento milhares de vezes, vejam aqui que de todas as vezes que ele realizou esse experimento, 705 plantas tinham flor roxa, enquanto só 224 tinham flor branca, a partir da autofecundação dessa flor F1 aqui. Isso dá uma proporção média de 3 flores roxas para uma flor branca. Então, o Mendel usou uma abordagem quantitativa para interpretar os resultados obtidos em F2. F2 é essa geração que surge a partir da autofecundação de F1, a partir de milhares de cruzamentos. Então, para ele ter uma robustez estatística, ele tinha que repetir várias vezes esse experimento, muitas vezes. E por meio dessas inúmeras repetições, isso permitiu com que ele deduzisse os princípios da hereditariedade, porque não importa quantas vezes ele repetisse esse experimento, ele ia ter na geração F2 uma proporção de 3 para 1 de flores roxas para flores brancas. Então, vamos realizar uma interpretação dos resultados obtidos nesses experimentos de Mendel. Mendel observou que o fator de hereditariedade para flores brancas, lembrando que na época Mendel não conhecia, e ninguém conhecia na verdade, o conceito de gene. Então Mendel chamou o que hoje a gente chama de gene de fatores hereditários. Foi o que Mendel falou. Ele falou que os fatores hereditários para as flores brancas não desaparecem em F1, mas de alguma forma eles são mascarados, que é justamente aquilo que a gente observa. Embora F1 só tenha flor roxa, em F2 tem tanto flor roxa quanto flor branca. Então, com base nisso, ele deduziu que a cor roxa é uma característica dominante sobre a cor branca, que é uma característica recessiva, que é justamente isso.
é muito mais fácil, a partir daquele cruzamento dos parentais, indivíduos terem a flor roxa do que a flor branca. Lembrando que a flor branca só volta a aparecer na geração F2. Então, ele disse que essa característica dominante, ele disse que essa cor roxa era, portanto, uma característica dominante e que a cor branca era uma característica recessiva. Essa característica recessiva, ela é mascarada quando ela está junto com a característica dominante, que é o que acontece em F1. Então, a gente se pergunta, mas afinal, Mendel observou apenas a variação de cor de flores como característica? Não, né, gente? Se Mendel deduziu, por meio de experimentos bem elaborados e com robustez estatística, os princípios da hereditariedade que nós utilizamos até hoje, então ele observou outras características da ervilha que, da mesma forma, contrastavam entre si para fazer os mesmos experimentos. Então, as outras características que ele observou foi o quê? Cor da semente, se era amarela ou era verde, o formato da semente, se ela era redonda ou enrugada, o formato da vagem, se a vagem era inflada ou constrita, a cor da vagem, se era verde ou se era amarela, a posição da flor, se ela ficava num eixo axial ou se ela ficava num eixo terminal, e o comprimento do caule, se era um caule alto ou se era um caule anão. Então, ele observou esses 7 caracteres, e para esses 7 caracteres, ele obteve, em média, o mesmo padrão de proporção observado para a cor das flores quando o experimento era repetido do mesmo jeito. Ou seja, parentais puros, para cada característica contrastante, era cruzado entre si. E em cada um ele viu uma proporção em média, como vocês podem ver aqui, de 3 indivíduos dominantes para um indivíduo recessivo, na geração F2. Vejam que isso aqui, basicamente em todas, nós podemos ver que está uma proporção média de 3 dominantes para um recessivo em F2. E que, embora varie um pouco, vocês observam que é quase 3. 2,96 para 1, 2,95 para 1, 2,82 para 1, 3,14 para 1 e 2,84 para 1. Então, para essas 7 características diferentes, quando ele repetiu de forma semelhante a quando ele estava observando apenas a cor da flor, ele viu que havia esse padrão de proporção de 3 indivíduos dominantes para um indivíduo recessivo na geração F2, quando ele cruzava parentais puros com características contrastantes. Ou seja, um parental era puro para a característica verde, enquanto o outro era puro para a característica amarela. Um parental era puro para a característica amarela, enquanto o outro era puro para a característica verde. E por aí vai. Então, a gente pode analisar 4 conclusões que Mendel obteve a partir dos seus resultados. Que foram quais? Então, como Mendel explicou o padrão 3 para 1 de hereditariedade observado de forma consistente entre a geração F2. Das primeiras conclusões que ele obteve foi quais? Ora, existem versões alternativas de genes, que na época ele não chamou de genes, mas de fatores hereditários, que explicam as variações dos caracteres herdados. Ou seja, aqui ele introduzia o que a gente hoje chama de alelo, que são as variações de um determinado gene. Então, observem aqui essa imagem. Aqui a gente tem um par homólogo. Esse par homólogo, vou sempre repetir, porque ele é homólogo? Ele tem cromossomos de mesmo tamanho, de mesma posição do centrômero, que tem os mesmos genes, e esses mesmos genes eles têm alelos nas mesmas posições, que a gente chama de locus gênico. Então, o gene que codifica o caractere cor da flor está nessa posição aqui, que aqui no cromossomo azul está marcado em roxo e aqui no cromossomo vermelho está marcado em branco. Esse é o locus gênico para a cor da flor. Só que esse indivíduo, que é um indivíduo diploide, ele tem alelos diferentes.
um desses alelos, ele tem uma sequência de DNA, ou seja, uma versão de um gene, que codifica a cor roxa. Como vocês podem ver aqui, ele vai codificar uma enzima, e essa enzima é responsável por produzir uma flor da cor roxa. Enquanto que esse alelo do cromossomo vermelho, esse alelo é o alelo para flores de cor branca, e o que é que ele faz? Esse alelo, ele na verdade não faz nada. Quando esse alelo está presente, ele causa uma ausência dessa enzima, que codifica a cor roxa, e por conta dele ocasionar uma ausência dessa enzima, ou seja, ele não codifica a enzima, então a cor roxa não acontece nesse caso. Então, nesse indivíduo, nós temos dois alelos. Um desses alelos codifica a enzima para a cor roxa, enquanto o outro alelo não codifica. Mas apenas a presença desse único alelo no cromossomo azul é o suficiente para que esse indivíduo produza flores da cor roxa. Que inclusive isso caracteriza um alelo que a gente chama de dominante. Por quê? Porque um alelo dominante, basta ele estar presente em apenas um único cromossomo para que ele determine uma variação de caractere. Outra conclusão que Mendel chegou foi que, para cada caractere, um organismo herda duas cópias, ou seja, dois alelos de um gene. Uma cópia que veio do pai e uma cópia que veio da mãe. Então, vamos olhar aqui esse par homólogo, em que nesse par homólogo existe um gene que codifica para se a semente vai ser lisa ou se vai ser rugosa. Então, aqui tem um gene, o locus gênico, e os alelos, eles diferem nesse locus gênico. Nesse cromossomo da esquerda, a gente tem um alelo, que vamos chamar de Rzão, que codifica sementes lisas, e nesse cromossomo da direita, nós vamos ter um alelo Rzinho, que codifica sementes rugosas. Então, esse cromossomo da esquerda veio do pai, logo ele vai ter um alelo. Enquanto esse cromossomo da direita veio da mãe, e ele vai ter outro alelo. Esses cromossomos, por serem homólogos, portanto, o indivíduo que tem esses dois cromossomos, ele vai ter dois alelos, que nesse caso são alelos diferentes. Então, diferentes alelos para determinado gene ocupam o mesmo locus nos cromossomos homólogos. Outra conclusão que Mendel chegou foi o quê? Se dois alelos em um locus diferem, como a gente acabou de mostrar aqui, então um deles, chamado de alelo dominante, vai determinar a aparência do organismo, enquanto o outro alelo, chamado de alelo recessivo, não possui efeito detectável sobre a aparência do organismo, que é aquele exemplo que a gente citou da flor roxa. Então, o alelo dominante, ele codifica uma proteína que é o responsável por determinar a cor roxa, enquanto o alelo recessivo não codifica essa enzima. Logo, como a planta não vai produzir essa enzima que confere cor, a flor não tem cor, logo ela tem a flor branca. Entretanto, se esse alelo estiver presente, mesmo que em apenas um cromossomo, e ele determinar essa característica, ele é chamado de alelo dominante. Mas se o alelo precisa estar presente em ambos os cromossomos para determinar uma característica, ele é chamado um caractere determinado por alelo recessivo. Por quê? Porque ele precisa estar em dose dupla para conferir uma determinada característica. E a última conclusão que Mendel obteve a partir de seus resultados foi o quê? Que dois alelos para um determinado caractere herdável, eles segregam durante a formação dos gametas e terminam em gametas diferentes. Isso é o que nós chamamos de primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, ou lei da segregação dos caracteres, enfim, é o que nós chamamos de primeira lei de Mendel. O que ele quer dizer com isso?
Como um indivíduo ele apresenta 2 alelos para um determinado gene, sendo que cada alelo desse veio de um parental, quando esse indivíduo for produzir seus gametas, metade dos seus gametas vai ter cada um desses alelos. Então, vamos observar os parentais naquele exemplo. O parental de flor roxa, ele é puro, então os 2 alelos dele são alelos que codificam a proteína de cor, que codificam a proteína que confere a cor roxa. Logo, são 2 alelos que nós chamamos de dominantes. Então, se esses alelos são iguais, a única possibilidade que vai haver de formação de gameta é que o gameta possua esse alelo na forma dominante. E quando a gente olha o indivíduo de flor branca, o gene que ele não tem esse gene que codifica a cor, logo ele vai ter o alelo recessivo, em que cada alelo recessivo desse veio um do pai e outro da mãe. Logo, se esse indivíduo tem 2 alelos iguais para um determinado caractere, só existe uma possibilidade de formação de gameta. Quando ele for formar os gametas, ele vai transmitir qual alelo para os gametas? O alelo Pzinho, porque ele só tem o alelo Pzinho, assim como o outro só tem o alelo Pzão. Então, cada gameta contém apenas um alelo para o gene da cor da flor. Então, na geração F1, que é a geração híbrida, lembrem que eu falei disso? O indivíduo, ele não é mais puro. Metade dos alelos dele vai ser um alelo dominante e metade dos alelos dele vai ser um alelo recessivo. Então, quando esse indivíduo for formar os seus gametas, metade dos gametas dele vai ter o alelo na forma dominante e metade dos gametas dele vai ter o alelo na forma recessiva. Existe a probabilidade de 50% para cada um. Então, a união dos gametas parentais produz híbridos F1 que apresentam combinação Pzão-Pzinho. Então, vejam que, ainda que só exista um alelo dominante, a presença desse alelo dominante ainda é o suficiente para determinar a cor da flor. Para que essa flor não tivesse cor, ela precisaria não ter alelo dominante, que seria o caso da flor branca. Logo, quando as plantas híbridas produzem gametas, os 2 alelos segregam, os 2 alelos separam. Segregar é separar. Então, isso é a primeira lei de Mendel. Os 2 alelos de um indivíduo, quando o indivíduo vai formar os gametas, metade dos gametas vai ter um tipo de alelo, que é o alelo dominante, nesse caso aqui, e a outra metade dos gametas vai ter o alelo recessivo. E aqui tem a geração F2, em que quais são as probabilidades da geração F2? Lembrando que a geração F2 seria a autofecundação ou polinização cruzada entre essas flores roxas. Então, é esse indivíduo de flor roxa híbrido cruzando com outro indivíduo de flor roxa híbrido. E existe a probabilidade de formar esses tipos de indivíduos aqui. Então, deixa eu apagar aqui a tinta. Então, vejam que o indivíduo F1, ele pode produzir 2 tipos de gametas. Ou um gameta que tem um alelo dominante, ou um gameta que tem um alelo recessivo. Enquanto o outro indivíduo, vamos supor que a mãe, enquanto esse que eu acabei de citar foi o pai, pode também produzir apenas 2 tipos de gametas. Ou o gameta contendo o alelo na forma dominante, ou o gameta contendo o alelo na forma recessiva. E quando esses 2 indivíduos se cruzam, quais são as possibilidades de combinação entre esses alelos? Pode ser que o alelo Pzão do pai se una com o alelo Pzão da mãe, pode ser que o alelo Pzão do pai se una com o alelo Pzinho da mãe, e pode ser que o alelo Pzinho do pai se una com o alelo Pzão da mãe, e pode ser que o alelo Pzinho do pai se una com o alelo Pzinho da mãe. E é apenas nessa condição de 2 alelos recessivos juntos que não há condição de a planta ter a cor roxa, já que o caractere cor roxa é determinado por um alelo dominante, ou seja,
mesmo que ele esteja em apenas uma unidade, essa uma única unidade ainda é o suficiente para determinar essa característica. Beleza. Beleza, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui por essa parte e vamos para continuar essa aula na segunda parte.